Muito bem. Começa mais um... O que é? Um EBTcast? EBTcast. Semana Teológica. Começa a Semana Teológica aqui no canal no YouTube, também no Spotify e demais agregadores de podcast. Estou aqui com o meu fiel escudeiro Luiz, monitor da EBT, e o David Leonardo Reverso. Deu dessa piada. Já deu, né? Deu. Não tem nada Mas vocês a ver. viram que nas redes sociais estavam me comparando com o marido da Sandy, o ex-marido da Sandy, o Lucas Lima. O Lucas Lima, é verdade. Que já tá namorando, inclusive. Exato. É aquele menino da terceira temporada de Stranger Things. O menino da terceira temporada de Stranger Things. Aquele russo lá, aquele cientista. Nossa, que inclusive tem ele com o copinho, né? Que ele morre no parque de diversão. Exato. Sensacional. A Dani vai colocar aí na tela. A Dani vai... Não, esse é o Rafa agora que vai editar. É o Rafa. É o Rafa. Mas o Rafa não vai colocar na tela. Vamos dar menos trabalho pro Rafa. Mas Rafa, põe na tela aí. Gente, começa a Semana Teológica sobre o Reino de Deus. A EBT, que é a Escola Bibotalk de Teologia, traz então uma semana inteira de conteúdo para vocês. Começamos hoje. Amanhã vai ter o BTcast normal, falando sobre as parábolas do reino. Isso. E depois a gente volta aqui. E estamos com uma pessoa muito especial aqui para ter essas conversas sobre o reino de Deus. Que quase não aparece aqui. Quase não aparece Abre aqui, a tela, Laís, por gentileza. Olha aí, Guilherme Nunes, ladies and gentlemen. Tudo bem, Guilherme? E aí, pessoal? Fala com a gente, agora tu vai ter que falar, mano. Fala. Beleza. Opa, beleza. Tudo bem? Você já viram aquela trend que todo homem faz isso? Chega do nada e, mano, aí os caras, não sei que é verdade. Abre a tela, a câmera, aí a pessoa... Até as crianças, Até as crianças. O cara, ô Arthur! Aí o Arthur fica olhando pra câmera e faz assim. Cara, eu acho bem legal, porque assim, depende do lugar que tu vai, pode ser outro gesto, né? Eu achei bem legal essas crianças. Só não faça isso no Rio de Janeiro, né? Porque pode ser sinal de facção. Nossa, sério? Assim virou sinal de facção? Qualquer coisa, amigo. Qualquer coisa. Qualquer coisinha. Se você fizer um V, sério? Mas peraí. Isso é um assunto muito sério. Porque sequestraram esse símbolo do joia? Ah, mas tantos. Cara, mas o joia é um símbolo universal, cara. Pois é, eu gosto tanto no WhatsApp também. Exato. Isso resume muita coisa. Exatamente. Exato. Não, mas os a partir emojis... do momento que você se comunica no Rio de Janeiro, você pode ser de alguma facção. Ah, mas isso aí é apropriação cultural. Não mas aí eu acho demais mas também, é a queda, cara. né? A queda adotando o simbolismo, né? Não, porque assim, por exemplo... mano, eu acho triste isso. Porque o joia, mano, é o joinha. Isso. Entendeu? Então agora todo youtuber pertence a essa facção. Inclusive você, a câmera aqui em mim, Laís, por gentileza. Você que tá aqui no YouTube, dá o seu joinha, mesmo não sendo da facção. Se inscreva no canal. Porque nessa corporação aqui, chamada YouTube, isso aqui conta muito, entendeu? Então se você quer fazer parte da nossa organização criminosa contra as redes do inferno... É a facção carinhosa. A facção carinhosa? Facção carinhosa? Tem a criminosa e tem a carinhosa. Somos nós, pô. Eu imaginei os ursinhos carinhosos, uma coisa assim. Então assim, se você quer fazer parte dessa facção carinhosa, dê o seu joinha, tá bom? Dê o seu joinha. Muito bem. Cara, eu acho que facção, ela tinha que fazer um negócio mais assim, estilizado com o dedo, entendeu? Sei lá, Sim, assim. é mesmo. Sei lá... Assim, entendeu? Fazer uma coisa meio Doutor Estranho. Naruto. Sei lá. Agora, pô, assim... É mesmo. Igual aqui, paz e amor. Pô, mano, paz e amor. Isso aí tudo é melhor fazer, não. É melhor não. Esse aqui também é? Tô brincando. Pô, mano, não, pessoal do Rio de Janeiro, o Bibo é de Joinville, ele não tem que eu vou umas 3 vezes pro Rio de Janeiro, tá então esse evite fazer isso. Nossa, gente, olha, eu não sou de nenhuma facção criminosa. Essa aí, tá acho que tu... Tá? Essa aqui. Vamos tirar das mãos. Olha, no máximo, maçonaria. Pronto, agora vai criar uma coisa na cabeça das pessoas. Se eu fosse maçom? E a língua de sinais, né? É permitida? Não. Fica aí, né? As facções lidam bem com língua de sinais? Fica aí Porque deve ter esse símbolo aqui na linguagem de sinais também, né? Deve ter, é tão simples, né? Enfim, vocês já foram batizados em Libras, não? Por alguém que é surdo? Nunca tive essa experiência. Eu já tive, cara. Eu fui batizado. O meu nome é Bibo, é assim. É assim. Olha. Porque na época, agora eu tô com a barba curta, né? Mas a minha barba geralmente faz aquele Vzinho aqui, né? Daí o meu nome ficou assim. Caramba. Meu nome em legal. Libras. Enfim. Gente, vamos então... Roda a vinheta? Vamos inventar uma vinheta, roda a vinheta. Muito bem, o tema dessa semana, galera, é Reino de Deus. Positivo. E eu acho que a gente tem que começar por definições básicas e claras sobre o que é o Reino de Deus. E a primeira provocação que eu quero fazer, que eu acho legal que o LED, inclusive, foi no livro do LED que eu li isso, se não me falha a memória, mas é que quando a gente pensa em reino, né? Reino, existe uma correspondência no mundo que a gente vive, a gente já ouviu falar sobre reinos, reinados, né? O rei tal. Ainda hoje tem rei?
tem rei hoje, né? Tem. Na Inglaterra lá tem, né? Inglaterra. Na Inglaterra tem, talvez em algum outro lugar, sei lá, além da Inglaterra. A Índia também tem, né? A Índia, na Tailândia. Tailândia tem rei Sim, também, sim, olha só. Então Bangkok. ainda hoje, né? Tu vê, que século que a gente tá? 21? 21. Isso, Século 21, 2026. Geralmente os países que fizeram parte da Commonwealth, né, que é o domínio do Reino Unido, eles perpetuaram isso. O Canadá, por exemplo, o rei da Inglaterra é rei do Canadá também. Olha só, É que legal, que reconhecido. legal. Então ainda hoje a gente tem, né? Rei e tal. Só que é um conceito um pouco diferente. De alguma forma tem o rei lá, mas vai ter um Exatamente. parlamento Aham. também, alguma coisa assim, um líder de estado, alguma coisa ali, tal, né? E uma galera comandando, tipo, na Inglaterra mesmo, né? Tem o rei lá, mas... Isso. Ou tinha a rainha É também. que é uma né? figura de poder que ela é apenas uma figura de status social da... E que causa muito Estado nacional, despesa aos status cofres nacional, públicos, né? né? E muita despesa aos cofres Exato, públicos. segundo a série The Crown. Exato, exatamente. Aí o que acontece? Mas antigamente se tinha também a ideia de realmente muitos reis e tal, aquela coisa. A Bíblia fala de reis de outras nações e tal. E aí a gente vem com a ideia do reino de Deus. Só que aí, quando é que é esse reino, né? Então, esse é o lance. A gente tem uma correspondência de rei e reino na nossa história e no nosso imaginário. O rei tal do reinado tal, entendeu? Do lugar tal, do condado, enfim. Ele é rei daquela região. Então, a gente pensa rei geograficamente. Acho que eu tô me enrolando para falar isso. A gente pensa num rei de forma geográfica. Mas a Bíblia utiliza, né, esse termo rei. Utiliza esse termo rei para Yahvé? Yahvé como rei? Eu queria entender um pouco assim, o que é rei, o conceito de Deus ser rei na Bíblia Sagrada. O conceito de... Não de reino de Deus ainda, mas essa ideia de rei, Deus como rei. De regência. De regência. Tá. Tem no Antigo Testamento? É algo mais do Novo ou é algo do Antigo? Rei. Deus, como é que a Bíblia fala sobre isso? Ficou claro? Ficou. Que bom. A gente vê esse conceito de Deus como rei muito claro na dinastia davídica. Quando Davi ele entra, logo em Samuel ali, a gente percebe que isso fica muito claro. Um rei para governar, e esse rei que governa sobre Israel, ele é chamado de filho de Deus. Não filho no sentido de que ele nasceu de Deus, mas no sentido de que ele é um representante real do grande rei. Então, quando ele é chamado de filho, ele é chamado de filho no sentido de que ele é representante do rei. Então, Davi era um representante regencial do grande rei. Aí a gente já vê Deus como o rei ali sobre Israel. O rei de Israel. O rei de Israel, por meio da pessoa de Davi, nesse caso. Então, a gente percebe que o conceito de reino na Bíblia do Antigo Testamento começa a ficar mais claro a partir de Davi, mas não significa que não tinha antes. Por exemplo, em Gênesis, quando a gente olha a questão da imagem de Deus, as pessoas pegam muita imagem de Deus para saber se é... O que é a imagem de Deus? O que é ser imagem e semelhança de Deus? Tem a ver com vontade, tem a ver com ser bonito, né? Inteligência. Inteligência. Só que ali a gente percebe que é mais sobre também corregência. Ser imagem de Deus e semelhança você vai representar ele aí. Administradores do mundo. Eu Muito gosto perfeito, do isso é Hans muito bom. Walter Wolff. Sim, perfeito, né? Eu acho Boa administradores do mundo. Então, eu acho que é isso. Ali em Gênesis você já percebe que você tem, de novo, o homem como um corregente desse rei que fez todas as coisas. Nos Salmos, nós temos, basicamente, 18 salmos reais. Desses 18 salmos reais, toda vez que Deus é linkado a reino, ele é linkado à criação. Então, de alguma forma, ele é um rei, porque ele tá linkado à criação. Ele fez a criação, ele criou a coisa. Então, o fato dele ter criado faz com que ele seja rei. O que dá a ele a autoridade significa que é porque ele criou. E aí vem uma coisa interessante que você falou, que a gente vê muito reino e rei no sentido geográfico. Isso. E depois a gente pode entrar nessa discussão, mas muitos definem reino de Deus e rei, não quero entrar aí no assunto, mas só pegando aqui, como tendo três coisas, que é um rei, um povo e um espaço geográfico. No Antigo Testamento, Isso parece claro, né? Muito claro. Jerusalém não é à toa, né? Sim, verdade. E até as narrativas pré-monárquicas, né? O primeiro livro de Reis, a consolidação de Israel,
como uma nação unificada por meio de Davi, algumas histórias parecem já apontar para isso, né? Alguns críticos vão até dizer que essas histórias vêm posteriormente, vão ser consolidadas como uma história de uma nação já para fortalecer a questão monárquica vigente do povo. Mas é interessante observar que a regência de Deus desde o começo, independentemente se existe essa intenção editorial ou se não tem, ela está já sendo contrastada com a regência de outros povos e a noção de regência do cosmos de outros povos. Só puxando uma parte aqui do que o Nunes falou, né? Lá no aspecto da criação, devemos sempre falar sobre a questão da imagem e semelhança de Deus como uma espécie de corregência, porque é um mito primordial, fundador, que é contramítico às outras nações. Então, até mesmo a forma como as outras nações ou as outras tribos, elas enxergavam como o mundo era administrado, vai ter uma certa consonância na forma em que Israel afirma sua regência. Sua regência por meio de Deus e por meio de um representante legítimo, que aí isso se solidifica na figura ou na dinastia davídica. Inclusive, Saul é uma figura meio que antagônica à dinastia davídica. E, posteriormente, vai se consolidar na linguagem dos profetas, na raiz de Davi, a figura do Messias. Essa noção do Messias vai aparecendo e sendo formada como o Filho de Deus, essa figura quase que mitológica, que é a representação daquele que rege o cosmos como um todo, só que a partir da onde? De Jerusalém, a partir de Israel. Né? E é isso, de alguma forma, o partido de Jerusalém se mantém até no Novo Testamento, né? Em Apocalipse, Jerusalém ainda tem uma função importante, no sentido de que é a Jerusalém celestial que desce. Sim, e tal, né? A gente entra na grande discussão, que se começa a partir daí, é o seguinte. Michael Vlach, ele define reino como tendo essas três características: um rei, um território e um povo. Só que a partir disso, quando a gente começa a pensar isso dentro do Novo Testamento, é que a questão vem, porque ele diz o seguinte: permanece assim dentro do Novo Testamento. Quando a gente está falando de reino de Deus, a gente precisa falar de um ambiente geográfico. Olha só. E por que ele diz isso? Porque o dispensacionalismo vai advogar que a terra ainda pertence a Israel se existe um reino. Se existe ainda um reino de Deus, ora, a igreja pode participar de outras formas e tal, mas se existe um reino dentro de todo esse bolo, ainda tem uma terra ali, porque todo reino precisa ter uma terra e um espaço geográfico. Então eles vão dizer que essas três características de um reino do antigo vai para o novo e dá o direito da terra a Israel. Então, para quem está nos assistindo, que é uma aula, né? Você pode já anotar aí no seu caderninho sobre dispensacionalismo e reino de Deus. Michael Vlach. V-L-A-C-H. Vamos colocar na tela aí. Pronto. Show. É um livro bom para você entender um pouco. É um dos melhores dispensacionalistas. O LED não vai concordar, que é o que a gente vai tocar aqui no ponto, mas é bom a gente olhar o diferente. Sim. E quando ele leva para o Novo Testamento e diz isso, o LED vai dizer o seguinte: o LED vai dizer, peraí, eu acho que o reino de Deus é muito mais do que isso. Então, a grande discussão que fica hoje dentro da teologia bíblica é a gente entender e definir reino de Deus. Se reino de Deus tem as características de vir como um rei, e aí tudo bem, todo mundo vai concordar que ainda permanece um rei, né? Não é possível. Um povo, a gente vai dizer, um povo, aí vai entrar na discussão igreja ou Israel. A continuidade, a descontinuidade. Se existe, se é um outro. Se há substituição isso. ou não. E aí é por isso que o tema do reino... E aqui é a minha dica, tá? Eu não conheço, nesses anos todos estudando teologia, um assunto mais importante do que o reino de Deus. E quem disse isso, inclusive, foi o Carson. Porque é o assunto que, se você colocar no meio de um quadro, você liga tudo da teologia bíblica. Verdade. É o hub.
O hub. Se você pegar... tem que ter um povo. Um povo para ser um reino? Mas aí agora tem que definir. Israel ou a igreja? Como é que eles se relacionam? Tem que ter uma terra. A terra de lá de Israel, Jerusalém, ou Novo Céu e Nova Terra? Define. Então as coisas não... é verdade, Até mano. mesmo a discussão que passa pela lei e evangelho. Também entra como um quarto fator, né? Que para ter um reino é necessário ter uma lei. A regência vem por intermédio de uma lei de Cristo ou lei de Moisés. Exato. Então, esse é um assunto que vai pegando. Então, a grande discussão é como a gente vai definir reino de Deus a partir dessa realidade que a gente acabou de definir no Antigo. Como? Que é um povo que tem, né? A gente não pode... Aí vem uma questão aqui interessante. O Douglas Moore fala muito. A gente não pode agora pegar a questão da terra e evaporar. A gente tem que, ao levar para o Novo Testamento, dizer, o que foi que aconteceu com a definição de reino? E aí é onde eu vejo que LED vai dizer pra gente uma coisa que deixa qualquer dispensacionalista muito maluco da cabeça. Ele vai dizer o seguinte: houve uma redefinição. Então ele é muito claro nisso nos estudos dele. Ele é um contra-dispensacionalista. Sim. Mas eu acho que... Ele é um pré-milenista... É um pré-milenista histórico, mas assim, ele sempre foi muito claro e sempre foi um crítico muito ferraz do dispensacionalismo. Ele diz o seguinte, ele diz que eles são sectários, ele foi muito pesado nisso. O contexto dele também ajudou as críticas, um pouco, né? Do evangelicalismo ali com os fundamentalistas e tal. Então, ele vai trazer essa redefinição. Então, a primeira coisa que o aluno tem que ter em mente é, no Antigo Testamento parece ser mais claro do que é reino. Por conta que fica claro na pessoa de Davi, né? Exato. Só que quando chega no Novo... A gente tem Jesus dizendo lá em Mateus 12, dizendo o seguinte: o reino de Deus chegou. Ou, dizendo lá em Lucas, o reino de Deus está aí. E aí quem olha, algumas traduções traduziram dentro de você, mas não é dentro de você, é aí, é perto de você, você tem que olhar. Entre vocês. Entre vocês. Então você olha assim, aí você, peraí, o que foi que aconteceu com a definição? E é isso que o LED está trazendo pra gente, porque o LED vai dizer o seguinte: tá aí, é Jesus que está dizendo que... Cadê o povo aí? Cadê o espaço geográfico de vocês pra ser rei? Não, ele só tá apontando e tá dizendo, tem reino de Deus aí. E pra mim, isso é a grande sacada dele, o que me fez ser um quase lediano. Tem coisas que eu discordo do LED ainda. Mas pra mim ele é brilhante, cara. Ele escreve bem, né? Pra quem lê bem. Não, tem um livrinho que eu até esqueci de pegar na minha mala ali, mas que é o Evangelho do Reino. Nossa. O Evangelho do Reino. Gente, é um livrinho, acho que é da Shed, não lembro agora. Isso. Pequenininho, vai direto ao ponto. Eu também não concordo com tudo ali e tal. Mas assim, é muito bom. É muito. Aliás, gente, algumas pessoas assim, mas como vocês não concordam? Normal, gente, normal. Tem autor, você vai concordar com uma proposição, não concorda com outra, é normal. Sim. Alguma conclusão você não concorda. Tem uma... Mas não é que tem heresia no livro. Não, mas é um posicionamento teológico um pouco diferente e tal. Esse livro especificamente é a exposição da consolidação dos seus próprios estudos. E existe um outro livro que é mais uma autópsia de como ele chegou naquele lugar, que é o Questões Cruciais do Reino de Deus. Em que, inclusive, ele vai comentar sobre algumas questões de debate teológico. Então, é uma dupla bem interessante para você entender o pensamento do LED como um todo. Ele era um excelente debatedor. Exato. Excelente. Excelente. Ele debatendo escatologia, você fica assim, mano, esse cara aí tem alguma coisa na cabeça dele que ele pensa a resposta do outro e já articula. É porque nós temos um livro dele de debate sobre o milênio. Sim, inclusive eu peguei emprestado esse livro, nunca mais vou devolver, inclusive. Do pastor Paulo, se não me engano, da Maranata lá do Rio de Janeiro. Nunca mais vou devolver esse livro, porque é um achado, que é o tempo que a editora Vida fazia. Isso, que é uma capinha do céu. Exato. Com um leãozinho, umas coisinhas assim. Não, acho que o que eu tenho já é uma capa mais atualizada. Ela é branca, com uma coisa meio verde, assim. Isso aí é mais atualizada. É uma atualizada e tal. Sim. E que é um debate sobre o milênio que é sensacional. Essa coleção era muito boa, né? Já falei pra Thomas pegar. Porque, ou a editora Vida reacender de novo aí, porque série de debates teológicos. Lei e Evangelho, dons espirituais, milênio. Muito boa essa série. Essa série é muito boa, cara. Essa série de visões contrastantes, assim. E o brasileiro tinha que voltar a ler esses livros, porque a gente não sabe debater, né? A gente só sabe brigar. A gente sabe... A gente só sabe brigar e denegrir o outro. Aliás, não pode falar denegrir, mas enfim, vocês entendem o que eu quero falar, né? A gente só quer brigar e dizer que o outro tá errado. E essa série, ela é muito boa. O que tem, inclusive, tem na série de livros da BC2, com a Thomas Nelson, tem o debate sobre as origens.
Também muito legal. Legal, Tem lá legal. 4 posições dialogando entre si. Do apóstolo Paulo, da teologia do apóstolo Paulo também. Sim, 5 perspectivas, né, sobre a perspectivas. NPP, bem legal. Mas enfim, vamos lá então, vamos trazer um pouco então, a galera, tá, gente, vocês estão falando aí, eu não sei quem é LED, eu não sei nem o que é dispensacionalismo, eu tô viajando agora. Trazendo um pouco agora mais a nossa opinião então, né, juntando as nossas ideias, o que é o reino de Deus e esse lance da geografia, tá? O que quer dizer então esse lance do está entre vós? Tá. Tipo, o que é o reino de Deus e o que significa isso de a questão geográfica? Ela perde agora o sentido? Ela é deixada de lado? Ela é ressignificada? Se é ressignificada, como ela é? Eu quero entender um pouquinho melhor isso agora. Legal. De uma maneira simples, eu diria. O reino de Deus são várias coisas. De uma forma simples, então, a resposta é O reino de várias Deus coisas. não é uma coisa, não duas, não Não é três. comida nem bebida, isso a Bíblia fala. Isso. O reino de Deus não é simplesmente olhar para dizer, olha, tem que ter uma terra, não é isso mais. No Novo Testamento, Jesus pode apontar para um lugar e dizer o seguinte. Vamos pegar aqui, por exemplo, o exemplo de João Batista. O João Batista tá meio maluco da cabeça porque ele ouviu dizer que o reino de Deus tinha chegado. Inclusive, a mensagem que Jesus diz quando se aproxima dele é sobre o reino de Deus ter chegado. O que acontece é que ele começa a criar dúvidas. Aí a ideia é, por que ele está criando dúvidas? Porque ele tem um contexto do Antigo Testamento sobre o reino de Deus. Ele tem uma ideia do que é o Antigo Testamento. E aí Jesus está dizendo, cara, mas o que esse cara está dizendo que parece que não a minha teologia não eu sei que Não ele é o contempla, Messias, mas o que ele está falando está dando uma discordância aqui com o que eu Isso, sei. porque quando a gente pensa em reino de Deus sendo estabelecido e o dia do Senhor sendo estabelecido no Antigo Testamento, a gente tem duas coisas juntas, que é salvação do povo e juízo para quem é inimigo de Deus. É isso que é dito em Joel, por exemplo. Joel 2. No dia que o Espírito Santo viria, cairia também o juízo. Então, eram as duas coisas juntas. Só que João Batista está vendo uma parte só acontecer, que é a parte do que? O reino de Deus. Que é a parte do rei e o reino sendo manifestado por meio de Exorcismo, das sinais, curas e tal. curas. E ele fica então ali constrangido e pede para Jesus responder essa pergunta. E Jesus diz o seguinte: olha aqui, ó, tá aqui. Ele já está aqui. Nesse momento, é aí onde eu acredito que tem uma expansão do nosso entendimento sobre o reino de Deus. E aí o leitor bíblico precisa ter paciência para dizer o seguinte: beleza, então como é que eu vou entender agora essas várias características do reino? Essas várias... tal. A melhor maneira que eu acho, e aí o Luiz pode falar um pouco do que ele percebe que o LED fala disso, é que a melhor porta de entrada é entender o reino de Deus dentro do Novo Testamento ainda como o governo de Deus. Regência, né? Uma regência geral de Deus. Deus governando sobre todas as esferas ali e principalmente em Jesus. A pessoa de Jesus é o reino de Deus também. Ele está ali, então essa é a pessoa dele. A partir disso, que eu tenho o reino de Deus sendo o governo de Deus geral, eu agora tenho algumas características desse reino sendo apresentadas. E que características são essas? Por exemplo, o reino de Deus vai ter a sua lei, mas ele não é somente a lei. Então, esse reino de governo de Deus vai ter a lei, mas reino de Deus não é igual à lei. A gente tem que dizer assim. Dentro desse reino, eu vou ter a igreja, mas o reino não é igual à igreja. Apesar do Gerhard Voss fazer essa relação e dizer que reino de Deus é igual à igreja, o LED ele diz claramente, não. Dentro dessa grande esfera, eu tenho a igreja, mas a igreja não é o reino. E confundir isso dá um problema muito grande, né? Porque é o perigo da regência. Porque Isso. se nós trouxermos a ideia de que o reino de Deus tem a ver com a ação de Deus em manifestar-se no mundo e guiar o mundo até um determinado lugar, eu não posso colocar a igreja, isso na lógica do LED, né? Eu não posso colocar a igreja como o corregente do mundo, porque a igreja ela não pode ser a autoridade final. A autoridade final precisa ser ainda mediada por meio de um Messias.
E o Messias aqui é a figura importante, porque Deus ainda manifesta a sua regência por meio de alguma coisa. E se nós colocarmos a igreja, por que teríamos Cristo? Por que teríamos ungido? Porque a mensagem do reino, por sua vez, a quem a igreja, na verdade, se submeteria. Então, entender o Cristo como essa chave de interpretação da regência de Deus no mundo como um todo, ela é fundamental para evitar equívocos e não transformar a igreja no agente último da regência de Deus. Porque, inclusive, somos falíveis e estamos em processo de purificação. Agora, vem cá, a dúvida que pode surgir diante disso é, ok, se a igreja não é isso, ela não é o reino de Deus, e eu concordo com isso, mas ela faz parte de uma esfera maior, quais são os outros elementos do reino de Deus? Então, quem mais está agindo em nome desse rei? Entende? Não, pode surgir essa pergunta, né? Sim. Tipo... É boa pergunta. Para o LED, a igreja, ela pertence ao reino e ela e a principal função dela é ser proclamadora desse reino. Exato. E a única. Esse é o ponto. Mas ser o proclamador não significa ser aquilo que está proclamando. Acho que esse é o ponto, certo? Isso, exatamente. perfeito. Boa, Exatamente. boa. Para não se confundir. Porque a gente tem, se a gente fosse pensar assim, a gente tem no Antigo Testamento, a gente tem, sei lá, Moisés, a gente tem Jesus, ou melhor, a gente tem Israel, a gente tem Jesus e agora a gente tem a igreja. Sim. Entende? Então, de alguma forma, a igreja, ainda que não seja o reino de Deus, ela é a proclamadora Isso. e a encenadora, né? Vamos trazer o Van Hooser para a conversa. Né? A encenadora desse reino. Né? Então, ela assim, faz parte do reino, ela dramatiza sendo esse reino, dramatizando né? o reino. Ela é o elenco, né? É o elenco e tal. desse reino, né? E é claro, e pode ser uma confusão muito grande, né? Do mensageiro se achar a mensagem. Né? Exato. Isso é um perigo muito grande. Que a gente vê que, às vezes, algumas denominações, onde se tem um domínio, né, da liderança e tal, e há esse tipo de cobrança. Por exemplo, a pessoa não vai fazer uma coisa na igreja, cara, você não está fazendo para o reino de Deus. Essa confusão, porque é por isso que a gente tem que distinguir, na minha opinião, uma das funções e uma das, pastoralmente pensando, né? Uma das preocupações que a gente precisa ter em distinguir igreja de reino de Deus é esse lance de líderes, né, usarem o reino de Deus como uma prisão. Tipo, olha, você não está fazendo isso para a igreja, mas é o reino de Deus, cara. Não, pastor, mas eu preciso trabalhar nesse dia. Você vai deixar de trabalhar no reino de Deus para ganhar o dinheiro dessa terra? Que uma vez falaram isso para um amigo meu, algo meio parecido, né? Aí ele bem assim, não, cara, e os tesouros no céu? Aí meu amigo, cara, é que tesouro no céu não tá pagando o boleto aqui da terra ainda. Exato. Mas não quer dizer que meu amigo não ame o reino de Deus, não. Só que às vezes é isso, né? Se tem um discurso que não, mas a igreja como sinônimo do reino de Deus. E isso é perigoso. Sim. E assim, a igreja, ela proclama o reino para além das estruturas da igreja. Eita, fala mais sobre isso aí, porque isso aí também é outra coisa. Que é uma coisa que você fala no seu livro sobre chamado e tudo, que a pessoa, acho que a maior pergunta que eu recebo é sobre chamado e sobre como é que eu exerço, não, como é que eu descubro o meu chamado. Ah, bom, manda o meu videozinho, eu mando o link do meu livro. Eu respondo essa pergunta no meu livro. E você responde justamente sobre essa ideia de viver aquilo que eu já fui chamado, né? E é isso que a igreja foi chamada já para uma coisa para fora dela, no trabalho, Na grande comissão. na família, na grande comissão. Né? Porque a grande comissão meio que une... Não vou falar isso agora não, eu ia dizer... Une duas coisas. O já eu ainda não, mas isso é outra coisa, né? Não, mas não sei se está na primeira Mas pauta eu acho do que a primeiro gente programa, poderia acho que não dá, pegar sim. necessariamente o Jair ainda não, mas pegar a própria expansão da humanidade por sobre a Terra. Sim, por exemplo, a minha forma de lidar no meu trabalho, onde eu vou no meu trabalho, é já como se eu sou cidadão. É a presença fiel. Essa presença fiel de um né? reino que já começou a existir dentro de mim, a acontecer dentro de mim. Eu acho que esse já ainda não dá pra gente... Pipocar no mundo. Eu gosto muito. Eu acho que o lance do já ainda não dá pra gente trazer pra conversa agora, porque é isso. Tá, o reino de Deus significa que Deus é regente. E aí, se a gente olha pro mundo, parece, mano, que péssimo rei, né? Direto, sim. É isso, tipo, mas se então o reino de Deus é a regência de Deus no mundo, que belo rei vocês têm. Então, mas é porque nós ainda temos a ideia geográfica muito forte como o mundo que nós conseguimos enxergar
como esse lugar único e exclusivamente da manifestação da regência de Deus. Quando a gente não precisa entrar na categoria de geografia logo no começo, por mais que ela seja muito importante, mas na ideia de inclinação. O que eu quero dizer com isso? É sobre a submissão. Esse reino de Deus que está em operação neste atual momento em que nós temos missionários que estão respondendo ao chamado de Deus, proclamando as boas novas diante de perseguição, de que nós temos igrejas neste momento que estão consertando circunstancialmente algumas fraturas sociais, que nós temos a manifestação visível em sinais, e aí todos são continuistas aqui, glória a Deus por isso. Então, em sinais, milagres e maravilhas, ela acontece por meio da submissão daqueles que aceitaram essa regência. Quem são esses? A Igreja de Cristo Jesus. Exato. Então, quando nós falamos do reino de Deus... Já, mas ainda não. Então, aí por Porque isso que há nós... de se manifestar ainda plenamente esse reino. Há de se manifestar plenamente, mas ela já está sendo manifestada por meio daqueles que são fiéis em reconhecer o cetro de Deus por meio do Messias, Por Jesus de exemplo, Nazaré. quando Jesus expulsava um demônio, não era uma coisa aleatória. Sim. Tem algo ali de, eu diria, disputa territorial, não sei se essa é uma boa palavra, mas tem um lance de, cara, o reino de Deus chegou Infiltração. de infiltração, tipo... É o Black Ops de Jesus. Exato, mas é tipo isso mesmo. A ideia da a porta e a porta do inferno não prevalecerá é no sentido de que a igreja está atacando mesmo, né? Sim. Eu sei que, infelizmente, essa linguagem ela é muito sequestrada pela galera da batalha espiritual e o pessoal, às vezes, exagera nisso, mas eu entendo esse texto como realmente a igreja ela está em atividade contra o reino das trevas. Sim. Se a gente implica em reino e reinos, automaticamente a gente vai ter que falar sobre batalha. A gente vai falar em alguma coisa que seja minimamente bélica. É claro que a teologia paulina vai deixar muito claro que tipo, ou a qualidade de guerra que nós estamos travando. Por exemplo, Efésios 6. Que não é contra carne nem sangue, principados e potestades e tudo mais. Mas o próprio Jesus de Nazaré, ao exercer o exorcismo, ele também aponta para esse exorcismo como a guerra de fato a ser feita. E aí, é engraçado porque ele é criticado por realizar exorcismos. Por quem? Pelos religiosos. Então, os religiosos vão olhar e falar, esse cara tá batendo ou tá expulsando um ser desse mundo que nós não compreendemos completamente. Um ser espiritual maligno, certo? O ser espiritual maligno não é o único inimigo. Os religiosos que se opõem também à ação de Jesus Cristo enquanto ele proclamava o evangelho ou a mensagem do reino de Deus também se tornam inimigos de uma certa maneira. Por quê? Mateus vai deixar isso bem claro sobre a questão da inimizade ou da inveja, mas nós temos ali a grande questão da representação da antiga ordem. E que antiga ordem era essa? O templo. E aí esses homens representavam esse lugar, esse templo. Então é a ressignificação vindo do reino de Deus para tirar o foco daquilo que era a antiga ordem. Pelo menos eu acredito assim. O Nunes ele pode vir até corrigir algumas coisas e tal. Não corrigiu, dá a opinião dele. Eu dar a opinião dele a respeito disso. Não, mas eu acho que correção, porque o Nunes ele é mais orçado, né? Orçado, existe essa palavra? Orçado, versado, sim. Não? Versado. Orçado. Ele até tá meio gordinho. Ele é mais versado em teologia bíblica do que eu sou. Então, super tranquilo. Corrige nós, Nunes. Vai lá. Não, é verdade. A porta do inferno vai prevalecer. A igreja atacando os infernos? Caramba, sim, mas... sim. 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 É uma leitura possível, né? É porque a gente sempre vê a igreja se proteger. A gente Exato. sempre tem a O ideia de inferno tá atacando a proteção. gente, os demônios, a cultura, Netflix, né? E a gente nunca percebe que nós, com a nossa ética, a ética do reino de Deus, Sim. ao expulsar demônios, ao combater, né? Eu ia falar combater a pobreza, o pessoal ia pegar muito no meu pé. Mas, cara, a verdade também é isso, né? Quando a gente leva a combater dignidade... a problema circunstancial. Exato. A viúva da sua comunidade local. Exato, é isso que o eu tô falando. órfão, Isso. aquele que não tem acesso a uma É o educação. reino de Deus avançando, Ponto. né? E, tipo... O reino de Mateus vai falar, Mateus 12 fala sobre o reino de Deus sofrendo pressão de pessoas e tentando de alguma forma prejudicar o reino, e esse reino ao mesmo tempo avançando. Então
Obviamente que existe uma pressão do diabo para fazer o maior estrago possível no tempo que lhe resta. Só que existe também a própria igreja massacrando o reino na medida em que ela vai chegando... Na verdade, na medida em que ela vai vivendo o reino de Deus chegando cada vez mais. Porque quando a gente pensa no LED sobre já ainda não, né? O LED não está dizendo simplesmente que algumas coisas começaram a acontecer aqui. Aqui do nada. Aqui. Tem algumas coisas acontecendo que foram diferentes. Ele não está dizendo também que a igreja está cada vez mais próxima do céu. Não é isso também. Ele está dizendo que o céu já começou. Aí é que vem a polêmica dele. Que a ideia é que ele está dizendo, gente, algumas coisas que você vai viver no céu começaram aqui. Que é a nossa escatologia realizada. Sim. Inaugurada, né? Então, alguns vão acusar o LED de escatologia realizada demais. Tipo, quer dizer que o céu já começou? Aí o LED vai dizer, não, é inaugurada. Então, a ideia... Belga Furioso, já é algo celestial. Exatamente. Né, Eu ia dar o exemplo do Sermão do Monte, mas o Belga Furioso foi o melhor. É o que tá... Alguma coisa tá avançando para dentro do presente. E cada vez que avança para dentro do presente, vai destruindo a velha ordem. Cara, é muito forte isso que tu falou. E eu penso que, às vezes, a gente não tem capacidade de compreender essa riqueza, sabe? De algumas declarações da Bíblia Sagrada sobre nós, povo de Deus e tal. Ou o que o apóstolo Paulo fala, né? De nós estarmos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Sermos nova criação. Eu acho que a gente, às vezes, não entende, assim. Ou a gente até entende conceitualmente, mas... Isso acho que não impacta o cerne do nosso ser, assim, sabe? Porque são declarações muito fortes, cara, que a eternidade tocando a nossa temporalidade. E é muito legal essa diferença que você faz, né? Porque uma coisa é a gente achar que algo está começando a borbulhar aqui e que vai se estender até o céu. A gente às vezes pensa isso. Mas não, cara. É a perfeição, é o céu, é Deus já no nosso meio... Entendeu? Invadindo, né, o novo Eon, né? Tipo assim, essa nova... A gente fala, porque nova ordem, o pessoal já treme, né? Nova ordem! Não, mas é o que... Nova ordem, nova era. Mas é o que a palavra está tentando trazer, né? Essa nova era, esse novo tempo. Aí também novo tempo não dá para usar, porque... vamos usar nova criação, que daí não pega nenhuma religião, né? Mas é que algo, é um termo muito profundo, Eon, né? É uma coisa muito, muito séria, assim, tipo, muito grande. E isso já está invadindo, assim, e é muito louco isso, cara. E eu acho que às vezes a gente não tem essa dimensão de que nós somos súditos de um reino que representa algo novo. Entende? Que representa algo que chegou até nós por meio de Jesus Cristo. E que está, sabe, numa erupção, né? Em plena erupção, assim. Mas é o que veio de fora, né? É a parte de nós. Isso é muito grandioso, cara. É muito forte o fato, essa declaração do LED, porque um dos elementos que ele usa para provar isso é o Espírito Santo. Pois é. Pois é. Então, assim, você... Que é o selo. Que é o selo, e você, exato. Você já tem o Espírito Santo. E Paulo vai dizer isso algumas vezes em Corinto, e você... Ô, Paulo, a gente sabe, mas por que Paulo só falta usar ali uma ponto de exclamação, né? Vocês são templo, vocês têm o Espírito Santo, porque para Paulo é um absurdo o que está acontecendo na igreja de Corinto. Exato. Porque a ideia dos coríntios era a seguinte, eles tinham uma escatologia tão realizada que eles achavam que já estavam no céu e que poderiam falar em línguas uns com os outros. Então, o problema das línguas em Corinto era esse ato desproporcional de usá-la sem medida. E Paulo vai dizer assim, gente, a gente não está no céu ainda. As línguas dos anjos não é assim que funciona. E a maior, se vocês querem experimentar o novo céu e a nova terra, o que já iniciou é através do Espírito Santo que trabalha em vocês, santificando o coração de vocês, dando força para que vocês suportem o pecado e lutem contra o diabo. Então, a declaração é forte. O Espírito Santo já é o céu dentro da gente, se for usar. O Espírito Santo já é a eternidade dentro da gente. Exato. Né? Então, Jesus pode dizer o seguinte, o reino de Deus está aí. Então, para o LED, isso significa já que algo começou e que agora eu preciso entender que elementos são esses do já. Que elementos são esses
do ainda não. Ó, isso é um grande desafio. Dá pra gente conversar um pouco sobre isso? Porque eu acho que esse teu questionamento aí, ele é Pois é, sim, sensacional. é uma chave no pensamento do LED. É. Sim. Então, a pergunta é, né? Como que eu vou distinguir o que já está aqui e o que ainda não está? Essa é a pergunta. Gente, e esse questionamento vai ser respondido amanhã. Ó, volte aqui amanhã no mesmo horário. Vim do futuro para dizer que é sempre às 20 horas, horário de Brasília. Você volte aqui nesse canal porque a gente vai responder essa pergunta que é central para entendermos o reino de Deus e como ele está se manifestando aqui e agora. Sério, gente, gostou dessa primeira aula aqui? Já deixa o seu like, deixa o seu comentário. Então, deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo na Escola Bibotalk de Teologia. Você não sabe? Você não conhece nossa escola? É uma escola 100% online que tem professores e professoras que amam a igreja, amam a Jesus, amam a teologia, a tradição da igreja e que ensina de forma clara, de forma transparente, numa linguagem acessível, ao mesmo tempo profunda, os princípios da teologia de várias disciplinas teológicas. Você vai ter lá matérias comigo, com o Cacau Marx, com o Guilherme Nunes, com o Luiz, com o Erlan, com o André Heineken, tem um monte de gente boa, Paulo On, enfim, gente, uma imensidade, Cíntia Muniz, uma galera de gente boa, até não tô citando todo mundo aqui, tá? Tem muita matéria legal na EBT, são mais de 180 horas de conteúdo que você tem acesso ao adquirir qualquer um dos nossos planos. E se liga, nós estamos fazendo 4 anos de existência, há 4 anos que nós estamos produzindo teologia numa linguagem acessível para você aprender mais sobre esse rico universo que é a teologia. Então olha só, galera, a gente está dando 40% de desconto no nosso plano anual. Sim, o nosso plano anual, ele é incrível, ele tem diferenças em relação ao plano mensal, tem mais coisas, e a gente está dando 40% de desconto. Basta você aplicar esse cupom aqui, ó, ANIVER40. Selecionou o plano anual, aplicou o cupom, vai vir esse descontão para você. Mas é o seguinte, pela primeira vez na história da EBT, vamos dar descontos no plano mensal. Sim, 20% de desconto no plano mensal, basta por 6 meses, tá bom? Por 6 meses. Por 6 meses você tem 20% de desconto, basta aplicar aqui ANIVER20 e você vai ter esse desconto. Tem mais detalhes aqui na descrição desse vídeo, desse podcast, se você estiver só ouvindo, tá bom? Em bibotalk.com ou aqui no YouTube. Sério, gente, vem estudar Bíblia e Teologia com a gente, 4 anos. Ó, sobre o plano anual, vem para nossa turma 06. Vai ter um grupo no WhatsApp exclusivo para vocês, vai ter monitor, vai ter clube de leitura, aulas ao vivo a cada 15 dias. Sério, vem estudar Bíblia e Teologia. E detalhe, você vai passar... Porque quando você entra na nossa plataforma de ensino, você tem acesso a tudo que nós já produzimos. E se você escolher o plano anual, por exemplo, ou seja, até fevereiro de 2027, você vai ter acesso a tudo que nós vamos postar. O plano mensal é o seguinte, enquanto você paga, você tem acesso. O plano anual, você pagou, você vai ter acesso a tudo que nós vamos postar em 2026. Então, sério, gente. Assim, e o valor, gente, na moral, por tudo que a gente já está oferecendo, tá um valor excelente, tá? E ainda mais que vai vir pelo menos mais uns 4 módulos ainda esse ano. Sério, só vem e você vai amar estudar Bíblia e Teologia com a gente. Se você está no Spotify... Vem aqui no YouTube, porque no YouTube você consegue ver toda a descrição, tudo certinho, e você pode ver a nossa cara também, tá bom? Beijo e até daqui a pouquinho.